Olá pessoal, eu sou Gisele Govi e você está assistindo a Leitura Viral. Depois de uma longa pausa, sem postar nada aqui no YouTube do Leitura Viral, acho que a última vez que eu postei foi em maio de 2024. Estou de volta e eu resolvi trazer para vocês, como primeiro vídeo nesse ano de 2025, as minhas leituras de 2024. Eu fiz um total de 21 leituras, o que você pode até considerar pouco, mas eu tô satisfeita com esse número, então tá tudo de boa. E dessas 21 leituras, as 10 primeiras eu já postei vídeo aqui no Leitura Viral ano passado, comentando mais profundamente sobre cada uma delas. Então se você se interessar na opinião mais aprofundada dessas 10 primeiras que eu vou mostrar pra vocês, aí vocês podem estar indo assistir os outros vídeos que eu vou deixar linkado por aqui, beleza? Então vamos lá, eu vou falar tudo resumidamente e vou mostrar pra vocês, inclusive na ordem que eu li ano passado. Comecei 2024 com Tudo é Rio, da Carla Madeira. A história de Tudo é Rio vai retratar a narrativa de várias pessoas de uma cidade, e é uma cidade pequena, se eu não me engano. E, por exemplo, uma das pessoas em que essa narrativa é focada é uma mulher de programa. Eu tô com medo de falar a palavra e ser boicotada aqui no YouTube. As outras pessoas, uma delas é a Dalva e a outra é o Venâncio. E essa mulher de luxo é a Lucy, ou Lucy. No audiolivro é Lucy, mas é um livro que ele tem certa vulgaridade porque ele explora muito bem uma narrativa que ela não tem pudor, digamos assim. Ela não tem papas na língua, ela não tem certos limites, ela vai explorar toda a questão também sexual de uma maneira muito livre e aberta, e eu acho isso extremamente incrível, esse livro aqui, sinceramente. Palmas, Carla Madeira, sou sua fã. E aí você vai acompanhar a narrativa desses três personagens, não é narrado por eles mesmos, é um narrador mesmo, mas que vai intercalando entre a vida de cada um e você vai percebendo como que essas vidas são um pouco interligadas, quais são as tretas que vão acontecendo e tudo mais. Inclusive gatilho de violência doméstica, esses assuntos um pouco mais pesados. Esse livro aqui foi 5 estrelas, uma leitura que eu consegui aproveitar muito, ela mexeu comigo de várias formas. E eu sei que é um livro que muita gente ama, muita gente odeia demais. Mas assim, opinião polêmica ou não tanto, eu acho que tem muita gente que se aventurou nesse livro por conta do hype dele e acabou chegando em nichos que não são o público-alvo desse tipo de leitura, sabe? Mas a maioria das pessoas que não gostaram, assim, desse livro é porque elas liam outro tipo de gênero completamente diferente. E de fato, esse livro aqui não é pra todo mundo, ele tem algumas temáticas mais delicadas e o final também, ele é um pouco polêmico, muitas pessoas não gostaram desse livro, principalmente por conta do final, mas eu já adianto que eu concordo totalmente com a Carla Madeira, que essa aqui ela é uma história que vai representar a vida de muitas mulheres. E não é só porque o final não te agradou, ele não aconteceu da forma como você queria ou como você acha que deveria ser o certo, não significa que esse tipo de narrativa não aconteça na vida real. E esse tipo de escolha que foi feita, né, no final do livro, do qual eu não vou contar pra não dar spoiler, né, é um tipo de narrativa que acontece na vida de mulheres reais. E eu acho que a gente precisa enxergar dessa forma esse tipo de história e ter mais cuidado, mais carinho também. Acho que é muito complicado quando as pessoas tentam problematizar as problemáticas que esse livro traz, porque ele está trazendo a representação dessas problemáticas. Ele não está banalizando as problemáticas que acontecem aqui, sabe? E é isso, gente. 5 estrelas favoritadas. Vamos pro próximo. Eu li também No Tempo dos Feiticeiros, da Cressida Cowell, que é a mesma autora de Como Treinar o Seu Dragão. E eu nunca li Como Treinar o Seu Dragão, mas, né, acho que todo mundo já assistiu os filmes, todo mundo ama, enfim, é incrível. E basicamente esse aqui é um livro infanto-juvenil. Eu acabei comprando ele muito sem querer, assim, tava na promoção na livraria física. Tava bem, acho que foi R$ 20 que eu paguei nele. Eu só gostei muito da capa, do título, peguei, levei pra casa, nem sabia que era infanto-juvenil. E acabou que foi uma das minhas leituras favoritas da vida, porque é uma história extremamente cativante. É uma história muito bem construída. A narrativa, ela é super engraçada e super inteligente também. Então, apesar de ser infanto-juvenil, é muito bem escrito. E não é uma escrita boba, mas é uma escrita que te diverte. Então, é aquele tipo de leitura que você pode ser uma adulta, assim como eu, quase 27 anos já na cara. E eu amei demais esse livro e eu esqueci de falar, mas na verdade ele foi uma releitura. Eu já tinha lido ele em 2019, se eu não me engano. E ele é um livro ilustrado, ele é um livro muito interativo, e inclusive o próprio narrador, ele interage muito com você. Ele é todo misterioso também, porque ele fica tipo assim, será que você vai adivinhar quem eu sou no final da história? E aí eu já tô no segundo livro. Inclusive eu estou lendo nesse exato momento, No Tempo dos Feiticeiros, 2 vezes Magia, que é o volume 2. É publicado pela Intrínseca, mas, gente, eu não sei se já tem os outros publicados, eu não sei se a Intrínseca descontinuou. Não quero falar sobre isso agora, não vou nem pesquisar.
porque senão eu vou ficar muito triste se eu souber que não tem continuação aqui. Basicamente, a historinha desse livro é sobre duas crianças, um deles é um feiticeiro e a outra é uma humana, que lá nessa historinha eles são dados como guerreiros, sabe? Então, eles meio que têm uma rixa, os guerreiros e os feiticeiros. E esse universo que ela cria é um universo mágico, onde eventualmente essas duas crianças vão acabar se topando sem querer e vão acabar se metendo em muitas confusões e muita coisa vai acontecer, muita coisa vai se desenrolar e você vai ser cativado por essa história, vai se divertir, vai amar, vai chorar, enfim, é incrível. E o detalhe é que eu esqueci de falar, eu acho que as ilustrações, inclusive, é ela quem desenha, tá? A própria autora. Então, é escrito e ilustrado por ela. Muito diva, sinceramente. São eles dois aqui, ó. É o Zar e a Desejo, o nome dos dois. Enfim, eu recomendo demais, tanto pra você que é uma pessoa adulta pra ler esse livro, quanto uma pessoa que, por exemplo, é mãe ou pai pra ler junto com a sua criança, ou tia, tio, avó, enfim, o que quer que seja. Gente, eu recomendo demais, eu sou muito apaixonada. Aí eu li também A Casa no Mar Cerúleo, do T.J. Klune, e esse livro, gente, me lembrou muito aquele livro da senhorita Peregrine para crianças peculiares, Orfanato, não sei o que, podia até esqueci, olha que eu já li esse livro, mas faz muitos anos. E me lembro muito porque simplesmente, realmente tem numa ilha bem afastado de todos esse orfanato com crianças peculiares. E nesse mundo específico, eles não chamam de crianças peculiares mesmo, que nem no outro livro, tá? Mas é só a referência. Eu falo que elas são peculiares porque elas são crianças diferenciadas, que têm poderes, são seres místicos, enfim. Exemplo, tem uma criança que é um duende. E eles vivem bem isolados, porque nessa sociedade, essas crianças, ou essas pessoas também, enfim, esses seres, né, que possuem esses poderes, ou que são diferentes, e tudo mais dos seres humanos comuns, enfim, os que não têm nada, os réis mortais que se acham e são preconceituosos, enfim, já comecei a lascar aqui a ideia do livro, mas realmente é isso, eles são isolados, eles vivem nesse orfanato distante, porque a sociedade discrimina, a sociedade tem muito preconceito, julga muito eles, trata mal e etc. Então esse livro ele tem uma representação muito simbólica acerca do que é o preconceito, o que você faz para se encaixar, o que você faz para lidar com uma sociedade onde você não é tido como igual ou respeitado por ser quem você é. E o personagem principal que narra, ele é um assistente social que vai precisar fazer um trabalho nesse orfanato. E ele é uma pessoa que tem uma vida muito pacata, não tem muita visão de futuro, se eu não me engano, acho que ele é um cara assim de mais de 40 anos, enfim. Aí ele vai até esse orfanato e tudo que ele vai viver lá vai ser algo que vai revolucionar muito a vida dele em vários fatores, em vários setores, enfim. É um livro muito bonito, essa questão da representatividade simbólica, né, do que é viver em uma sociedade onde você não se encaixa por conta do preconceito das pessoas acerca de você, por você ser quem você é muito forte aqui dentro. E tem muita representatividade LGBT também, representatividade racial. Então, ele é um livro que ele justamente vai abordar essas questões. E ele é muito bonito. Eu dei 4 estrelas porque teve umas horas assim que a narrativa tava só me cansando um pouco, eu tava ficando um pouco entediada, sabe? E algumas coisas foram muito clichê. Pra esse tipo de escrita, essa história que eu tava achando ela super bem escrita, bem desenvolvida e tudo mais, eu achei um pouco fraco o desenvolvimento que o autor trouxe pra algumas cenas, algumas coisas, acho que até pro plot, eu não me surpreendi tanto, sabe? Então essas coisinhas acabaram amornando um pouco pra mim a história desse livro, então por isso que eu tirei ali umas estrelinhas. Mas, no geral, foi uma leitura ótima e eu super indico sim. Eu li também essa HQ, Loving Reaper, O Amigo Ceifador, da Jenny Dinia. E basicamente é uma HQ que vai retratar sobre a vida e a morte de animaizinhos. E cada capítulo é uma historinha diferente sobre um animal diferente. E quando o capítulo acaba, tem uma página que ela é informativa. Vou dar um exemplo aqui e mostrar bem rapidinho. Ó, entendeu? Na página daqui, tava preta e uns escritos aqui, né? Ela é informativa com dados reais. Tem uma história que vai tratar sobre a questão dos gatinhos pretos e a discriminação que eles também vivem no mundo que a gente vive, né? E também sobre animais que já entraram em extinção, animais que estão prestes a entrar em extinção, por consequência mesmo de atos humanos e tudo mais. Então toda historinha tem um fundamento e quando chega no final tem essa parte informativa, a autora trouxe dados reais, então é uma HQ que vai estar te sensibilizando, problematizando também várias situações, fazendo críticas muito necessárias e importantes acerca dos animais e os atos humanos que a gente acaba fazendo e afetando a vida dos animais num todo. Animais terrestres, marítimos, selvagens, pets, o que quer que seja. Tá muito calor, gente, desculpa. Ai, meu Deus.
Enfim, eu li também Lendas Japonesas da Darkside, ilustrada pela artista Loputin. E eu falei Darkside porque realmente eu creio que foi a editora que fez todo o apanhado de todas as lendas que foram inseridas nesse livro. Não tem nenhum escritor específico. Mas todas as Tá muito difícil falar essa palavra, ilustrações. Mas todas as ilustrações foram feitas pela Loputin. Ele é um livro que vai contar lendas japonesas e ele é todo ilustrado, é um trabalho muito lindo. E ele é separado dessa forma, a ilustração é desse lado e o texto, o conto, enfim, é desse outro. E a ilustração tem a ver com o texto, a história e etc. E as histórias não passam de uma página mesmo, então o livro inteiro é assim. Eu dei 5 estrelas para as ilustrações porque é impecável, é lindo demais. Surreal esses desenhos, essas ilustrações. Mas eu dei 3 estrelas pra história no geral. Porque, primeiro que os contos são muito curtos, eles não são muito aprofundados, eles realmente vão só te contar ali lendas e histórias do imaginário japonês. São historinhas que, tipo a gente que tem várias histórias brasileiras que são contadas por décadas e anos e gerações, enfim, de conhecimento geral mesmo. Então o apanhado desses contos é algo bem resumido que vai te contar, tipo, o que acontece, é isso, a historinha, nanã, e acabou. Então por conta disso eu acabei não me apegando a nada e sinceramente tem coisas que eu nem lembro. Na verdade, a maioria eu não lembro. Eu teria que reler o livro inteiro pra recordar as histórias, porque, enfim, você vai ler isso daqui, inclusive você lê muito rápido, em menos de 1 hora você acaba. E eu também acabei tirando várias estrelas porque eu comprei isso aqui na pré-venda, mas ainda assim eu achei um pouco injustificável. Eu tenho encontrado vários erros gramaticais, de digitação, porque são textos muito curtos. Qualquer pessoa que fizesse uma única revisão iria encontrar esses erros, então eu achei um pouco complicado, sabe? Então isso acabou mexendo um pouco comigo também. Eu tava lá lendo e de repente uma vírgula fora do lugar ou uma palavra escrita errada. E eu, gente, eu entendo, tá? Que existem erros, tanto que os livros, quando eles são passados pra segunda edição, terceira edição, todos esses erros, eles são corrigidos e tudo mais, acontecem, é margem de erro. Mas eu encontrei vários aqui. Isso acabou me deixando meio assim, meio com a leitura. Eu li também Todos os Santos Malditos, da queridíssima Meg Stiefvater. Eu Te Amo, Mulher. Ele é um livro único para começo de conversa. Esse livro aqui eu comecei a ler porque eu já tinha lido Os Garotos Corvos, da Meg Stiefvater, a série. Vou deixar por aqui as imagens dessa saga, que eu amo muito, inclusive. Então eu tava com saudade, assim, de revisitar o tipo de escrita dela, porque, sinceramente, eu nunca li nada parecido com a forma como ela escreve. Essa mulher é maluca da cabeça. Que nem eu falei no outro vídeo, eu vou repetir aqui. Às vezes dá vontade de abrir, assim, a cabeça dela e dar uma olhada no cérebro pra entender como é que funciona. Porque é surreal e ela é impecável na escrita dela. No trabalho dela de pesquisa, na forma como ela vai trazer as narrativas e sustentar esses universos malucos que ela cria, enfim. Mas Todos os Santos Malditos vai se passar num vilarejo que se chama Bicho Raro. É uma vila, na verdade, é um lugar bem pequenininho que foi fundado pela família Soria. E aí gerações foram se passando e a gente chega agora no presente onde está sendo contado esse livro. E é uma família de santos, mas vamos lá, deixa eu tentar explicar. Esses santos, meio que a família inteira são santos, mas precisa ter apenas um executando o trabalho do santo ali na geração, que está presente ali no momento. Ai, é muito difícil, mas vamos lá. Aí nessa família aqui, no presente agora, quem é o santo do momento que tá ali executando essa tarefa, né, de santo? Ele é um menino de 16 anos, se eu não me engano. E basicamente qual é a tarefa do santo? Executar milagres. Como é que ele vai executar um milagre? Na verdade, os peregrinos, pessoas, enfim, que precisam de um milagre, vão até esse santo e esse santo vai conceder a eles esse milagre. Só que, para esse milagre acontecer, esses peregrinos vão precisar passar pela fase da escuridão. E que é mais ou menos assim, é como se fosse uma provação, sabe? Eles vão passar por essa fase da escuridão, vai ter que elaborar isso, lidar com isso e tudo mais, depois que tiverem passado por esse processo, que é um processo bem individual e interno, que o milagre vai chegar até eles, e de fato ele vai acontecer. O que acontece também é que esses peregrinos, eles não são moradores ali do vilarejo. O vilarejo ali, o Bicho Raro, é literalmente a família inteira, assim, do história. É pai, tio, avô, primo, nananã, tipo, é muita gente, mas é tudo família. E esses peregrinos que vão buscar o milagre, quando eles vão até o santo, eles precisam começar a morar lá no vilarejo enquanto o milagre não atinge eles. Então o vilarejo começa a ficar mais populoso por conta desses peregrinos. E aí que vem o pulo do gato. Ninguém da família do Soria, nem o santo, depois que o milagre ele é concedido a eles e eles começam a passar pela fase da escuridão, eles não podem ajudar os peregrinos. Porque se essa família ajudar direta ou indiretamente, seja sem querer, enfim, coisas horríveis acontecem com essas pessoas.
os santos, a família ali, enfim. E aí o que tá acontecendo agora é que o Daniel, que é o santo atual, ele simplesmente acaba ajudando uma peregrina porque ele acaba se apaixonando por ela. E aí a escuridão começa a atingir ele. E isso não é nem um spoiler, porque as coisas vão acontecendo logo depois. Enfim, é um livro extremamente maluco, só que é uma maluquice que a autora consegue sustentar com o envolvimento da escrita dela, a capacidade que ela tem, o poder que ela tem de saber escrever uma história muito boa e te convencer daquilo. E gente, é surreal o trabalho que ela faz. Eu dei 4,5 estrelas, eu acabei tirando 5 estrelas porque, bom, é um livro curto, assim, você consegue ler rápido até. Só que é muito personagem, é muita gente, eu acabei então não me vinculando assim muito com as pessoas, mas eu realmente acabei não tendo muito tempo assim pra me vincular. Chegavam uns momentos que eu sentia um pouco da leitura um pouco maçante, assim, sabe, um pouco cansativa. Fora isso, 4,5 estrelas e eu indico muito. Eu li também Noiva, da Ali Hazelwood. Ela é a mesma autora da Hipótese do Amor, que é um livro que eu li e gostei demais. E aqui essa história é uma história de fantasia e basicamente envolve uma vampira e um lobisomem. E não foi isso que a gente aprendeu em Crepúsculo. O que acontece nessa história é que nesse mundo existem esses três povos, que são os seres humanos, os vampiros e os lobisomens. Eles coexistem entre si, tolerando uns aos outros, mas já houveram muitas guerras no passado, são pessoas assim que não se bicam muito e tudo mais. Então existe uma rixa, eles são meio que inimigos, sabe? Só que por uma questão diplomática, acabou que precisou haver um casamento arranjado entre a Misery, que meio que é a filha do presidente dos vampiros, e o Lowe, que meio que também é o presidente da alcateia dele. Quase que eu não falo, não sei de falar direito mais. E aí tem uma narrativa que envolve um draminha acerca de uma pessoa que é, na verdade, a melhor amiga da Misery, que é como se fosse uma irmã pra ela. É a única pessoa que ela tem vínculos reais, assim, na vida. Só que essa amiga dela acaba desaparecendo. E, de alguma forma, o desaparecimento dela tá ligada com o Lowe. Só que assim, foi um draminha que eu não achei que foi bem sustentado, não foi bem trabalhado. O romance também eu tava esperando mais. É um romance hot, então tem aqui cenas mais 18. Enfim, eu acabei dando 2,5 estrelas pra esse livro. É um livro que realmente eu acho que não é muito a pegada da autora. Eu acho que ela não soube desenvolver muito bem. Tanto o mundo em si, esse mundo fantástico que ela criou. Não achei tão legal, não achei que eu consegui me inserir muito bem nele. Quer dizer, eu acho que a autora não conseguiu desenvolver bem o suficiente pra eu me sentir inserida. Então eu achei fraco. Achei fraco, assim, em todos os aspectos. Até no plot twist final, até na resolução acerca da irmã barra melhor amiga dela, em relação ao romance, em relação a tudo, assim, achei tudo muito fraco. Agora sim, eu acabei dando 2,5 estrelas porque tem que dar um mérito pra Misery, que eu achei ela uma personagem muito divertida. Ela era muito irônica, sabe, engraçadinha e tudo mais. Então eu preciso dar esse mérito pra Misery. Ela foi uma personagem bem legalzinha de ler. Eu acho que isso que sustentou mais pra mim a história. Outra releitura que eu fiz foi O Alto da Maga Josefa, da Paola Siviero. Isso aqui é simplesmente um dos melhores livros que eu já li na minha vida inteira e eu sempre vou recomendar. Essa história aqui vai se passar no Nordeste e é uma história que envolve um caçador de monstros e a filha do demônio. Aí esse aqui é o Toninho, que ele é o caçador de monstros, e essa daqui é a Josefa, que é a filha do demônio. Basicamente ele tá numa missão ali que ele tá indo fazer o dever dele, né, de matar monstros e tudo mais, só que ele acaba se topando com a Josefa. Só que a Josefa seria um dos alvos dele, né, já que ela é a filha do demônio. Ele é um caçador de monstros. Só que ela chega com uma proposta diferente. Ela fala, vamos se juntar? E aí a gente vai caçar monstros juntos? Eu tenho mais de 600 anos de vida, eu tenho muito poder na conta, muita sabedoria. Eu com certeza poderia te ajudar muito nisso, a você caçar todos esses monstros. E ele fica tipo assim, mano, como assim? Eu vou me juntar com quem eu deveria estar matando? Pra matar mais os outros? Como assim? Aí ele não consegue entender direito, acha meio esquisito assim. Mas ele acaba aceitando isso, sem nem entender muito bem assim do porquê, a motivação dela de fazer isso. E eles dois acabam se unindo em direção a essas aventuras. E cada capítulo é uma aventura diferente, com seres místicos diferentes e tudo mais. E esse livro aqui, ele é completamente recheado de muita brasilidade, muito contexto brasileiro, cultural ali, nordestino também. É simplesmente incrível, as piadas são on point, a narrativa é muito bem escrita. E como eu falei, é uma releitura, né? Eu li ele pela primeira vez em 2020, nem tinha ainda livro físico, tô muito feliz de ter o meu. Essa mulher sabe contar histórias também, e eu indico demais. Com certeza, 5 estrelas favoritado. Eu li também O Herdeiro Roubado, da Holly Black. Esse livro se passa 8 anos após os acontecimentos da trilogia principal, que é O Príncipe Cruel, que eu acho que vocês devem conhecer, que é uma trilogia bem famosa, enfim. Essa duologia, que é O Herdeiro Roubado e O Trono do Prisioneiro, que eu vou falar daqui a pouco também, vão se passar 8 anos após, e dessa vez vai representar algumas questões envolvendo o Oak, que é um personagem, né, que era bem novinho, era uma criança na trilogia principal. Eu não vou falar muito porque
Como se passa após a primeira trilogia, se você ainda não leu O Príncipe Cruel, vai acabar recebendo muitos spoilers, enfim. Então acho que não dá, assim, não vale muito a pena ficar se aprofundando tanto acerca da história. Mas ele é um livro que eu li, assim, muito rápido. Eu tava com muita saudade de revisitar esses mundos da Holly Black. Eu sou muito fã da primeira trilogia, então foi um livro que eu aproveitei demais. Eu achei que é um livro que a narrativa dele também foi muito bem construída, toda a questão política agora envolvendo esses outros personagens em um outro contexto bem diferente do que foi a trilogia inicial. Então realmente, assim, foi um livro que eu fiquei muito feliz de ter lido. Eu dei 5 estrelas pra ele, e é aí que vem a complicação. Porque, como eu falei, né, não vou dar muitas informações sobre essa história, mas é uma história que envolve mundos feéricos, mundos que se misturam um pouco ali com os seres humanos, dentro de um mundo de fadas. E as fadas do mundo da Holly Black não são fadas que a gente tem esse conhecimento mais geral, sabe? Tipo, ai, asinhas bonitinhas, glitter, pozinho mágico e frufru. Não, é um mundo mágico, assim, construído com seres místicos bem doidinhos, maluquinhos e com suas próprias regras e tudo mais, e questões políticas, intrigas, tretas, é muita coisa, gente. Aí eu acho que eu fiquei tão feliz que acabou que complicou um pouco quando eu fui ler o segundo livro, que é O Trono do Prisioneiro. O primeiro livro, ele terminou de uma forma muito complicada, daquele jeito que você fica desesperado pra saber o que vai acontecer depois. E aí quando eu peguei esse daqui pra ler, foi um choque muito grande, porque as coisas começaram a se desenvolver de uma forma que eu não tava esperando. Só que foi pra um âmbito ruim. Eu achei que a autora começou a pesar um pouco a mão em algumas situações que ficaram um pouco intragáveis pra mim. Eu comecei a odiar certos personagens que eu não tava odiando, eu comecei a pegar ranço de outros, eu comecei a ficar tipo, mano, o que tá acontecendo? E aí a leitura acabou não sendo muito prazerosa. Eu achei que muitas coisas foram desnecessárias aqui, ainda mais em relação à conclusão, né, já que a história termina aqui nesse livro. Então assim, eu acabei dando 3 estrelas, ainda achei que foi muito, mas eu dei 3 estrelas porque eu ainda gosto muito desse mundo, dessa ambientação, da forma como a autora escreve. Então, pra mim foi muito bom revisitar. E nesse livro específico, a gente tem muita presença dos personagens da trilogia principal, então realmente mexeu um pouco com o meu coração aqui. Mas fora isso, eu tirei todas as outras estrelas ali, porque achei muito desnecessário. Não gostei como terminou, não gostei como se desenvolveu, não gostei do casal, não gostei do que a autora fez com o casal, na verdade, porque não, eu tava gostando deles. Então, assim, triste, fiquei muito triste. Foi a primeira vez que a Holly Black fez isso comigo. Eu li também A Última Casa da Rua Needless, da Catriona Ward, e esse daqui é um livro de suspense barra mistério. Gente, que complicação isso aqui, que perturbação foi esse livro. Foi muito difícil, assim, o início da leitura, porque tava demorando muito pra eu pegar um pouco o carrinho andando, sabe, nessa história, porque eu me sentia o tempo todo travando, assim, o tempo todo. Apesar de que é um livro muito bem escrito, eu acho que o que mais me travou é porque ele é um livro que tem uma narrativa um pouco confusa. Só que essa confusão, ela faz parte pra você entender no final o que tá acontecendo, enfim, todo o plot da história. Mas basicamente essa aqui vai retratar a história de um cara que ele mora numa casa e uma mulher se muda pra essa rua Needless pra ser a vizinha dele. Só que essa mulher, ela se mudou pra lá justamente pra tentar investigar, stalkear, ficar observando, analisando esse cara, enfim, porque ela acha que ele foi o assassino da irmã dela muitos anos atrás, que era uma criança. Ele tem várias narrativas diferentes. Tem uma hora que é essa vizinha, tem uma hora que é ele, tem uma hora que é outros personagens. E aí você começa a ficar muito confusa com muitas coisas. Só que assim, eu juro que no final tudo vai fazer sentido. Então esse livro inteiro ele vai se passar acerca desse mistério. Será se esse cara ele realmente matou aquela criança alguns anos atrás? Será se foi ele? Ele é muito suspeito, tem muitas coisas que dão indícios. Mas também tem outras que podem demonstrar que talvez não seja realmente ele. Enfim, então você fica tipo... Meu Deus, é ele, não é, e não sei o que. É uma leitura muito maluca, acho que foi a primeira vez que eu tive esse tipo de experiência e eu recomendo esse livro. Dei 4 estrelas pra ele porque acho que é uma narrativa um pouco complexa, ela é um pouco mais desconfortável de ser lida. E essa parte do drama, sabe, do suspense, que você tá tentando ali encaixar as peças do quebra-cabeça e você não consegue porque é tudo uma loucura, isso também gera um tipo de desconforto, sabe? Então... essa experiência foi meio maluca, nesse sentido. Eu também li Queria Morrer, mas no Céu Não Tem Toboque, da Becky Serri. Esse livro aqui, ele basicamente se passa o livro inteiro nas sessões de terapia da personagem principal com o psiquiatra dela. Então, todo o livro são, na verdade, os diálogos dela com ele. Acerca das dores dela, das problemáticas, das situações que ela tem passado. Já adianto que todas as dores que ela vive, que ela traz aqui, todos os problemas que são levados para a terapia dela, são problemas completamente reais, são problemas completamente válidos, que muita gente, inclusive, pode acabar se identificando. E
me identifiquei também, acabei marcando várias coisinhas aqui. O que eu realmente não gostei desse livro, eu quase abandonei ele, eu só não abandonei porque eu realmente me forcei a ler até o final. Esse aqui é um livro que ele vai envolver todo um processo terapêutico, certo? É o livro inteiro ela falando com o psiquiatra dela, sobre os problemas dela. E muitas vezes eu achava que os diálogos, eles eram muito robóticos, muito certinhos, sabe? Ela reclamava, ele respondia, e ela automaticamente conseguia elaborar a situação dela e já pulava para outro tópico, ou acabava o capítulo, enfim. Eu sentia as coisas tudo muito rápidas. E muito complicado também da parte do psiquiatra, o tempo todo explicando as coisas, por que ela age assim, em relação ao comportamento psíquico dela, e acontece dessa forma tal e tal, e eu ficava assim, cara, cadê a fluidez desse processo terapêutico? Então ela trazia aqui assuntos extremamente complexos, que ele ia lá e explicava assim, numa lapada só, todo esse processo psíquico que ela estava passando, o porquê daquilo e tudo mais, de maneira racional. Aí ela pegava essa informação, tá bom, entendi. E é isso. Tipo, mano, são coisas que demoram um tempo, assim, pra você processar, pra você elaborar, entendeu? E não é o psicólogo ou o psiquiatra que vai te dizer ali logo diretamente o que tá acontecendo, sabe? Ele vai manusear ali junto com você esse caminho pra você entender, pra você elaborar a situação e tudo mais. Então eu achei que todo esse processo terapêutico não foi muito fluido. E eu sei que a autora não é psicóloga e tudo mais. Esse livro ele é voltado mais para as experiências que ela teve no psiquiatra e como foi tudo muito importante para ela passar acerca desses problemas e tudo mais. Mas eu achei um pouco que essa falta de desenvolvimento, essa pouca fluidez realmente impactou muito para mim a minha experiência com essa leitura. Então eu não consegui aproveitar da forma como eu queria, sabe? Marquei várias coisas, como eu falei, porque tem muita coisa pertinente aqui, né? Como eu disse, todos os problemas que ela traz são coisas muito válidas, muito importantes e que muita gente pode se identificar. Então, acho que a coisa mais importante desse livro é que ela traz de forma necessária, ela dá voz a esse tipo de tópico, a esse tipo de assunto que é delicado, questão de saúde mental. Então, pode ser que, tipo, dê super certo pra você, ele só realmente não deu muito pra mim. E esse livro acaba te inserindo bastante também nas problemáticas sociais da Coreia do Sul, principalmente em relação a mulheres, já que é um país bem machista. Mas eu recomendo de qualquer forma, eu não acho que ela pegou esses assuntos e banalizou, ou trouxe de maneira supérflua, sabe? Só que realmente eu não gostei da fluidez, eu não gostei da forma certinha e robótica que foi descrita. Antes de mostrar o próximo, eu aproveito para te informar que aqui na descrição vai estar o meu link de afiliada da Amazon com todos esses livros aqui, cada link que vai te levar diretamente para cada um deles, e também o meu link geral que você pode utilizar para comprar qualquer coisa na Amazon, e isso vai me ajudar muito, muito, muito. Como vocês podem ver, eu acho que dá de ver que o Leitura Viral é um canal pequeno, então eu não ganho nada com ele financeiramente falando. Essa poderia ser a sua forma de contribuir se você sentir essa vontade, né, de ajudar o Leitura Viral de alguma forma. Então o link tá aqui embaixo. A única coisa que você precisa fazer é clicar nele, se você já tem a sua conta na Amazon, né, enfim, você já vai estar lá automaticamente sendo redirecionado para a Amazon e você faz as suas compras ali normalmente. Tanto do livro que você quiser que eu possa estar falando aqui, quanto qualquer outra coisa. Pode ser uma borracha, pode ser um caderno, um lápis, o que quer que você queira comprar na Amazon, com o meu link você vai estar me ajudando demais, demais, demais. Aí se você puder deixar o like também, eu agradeço muito, porque isso vai ajudar muito aqui no impulsionamento desse vídeo e do Leitura Viral também num todo. Continuando, eu também li A Rebelde do Deserto, da Alwyn Hamilton. Aqui a gente tem a personagem principal, que ela é a Amani. E ela é uma menina que ela vive nessa cidade pequena, que tem um contexto extremamente machista, onde a família dela quer tentar unir ela com algum cara pra casar ela e tudo mais. E ela, obviamente, não quer se casar, ela não quer viver às custas dessa vida pacata e infeliz que ela tem com a família dela e tudo mais. Então, ela é esse tipo de menina guerreira, forte, sabe? Que quer ser independente, seguir a própria vida e viver os próprios sonhos. E ela quer quebrar com todas essas barreiras limitantes, socialmente falando, enfim. Acaba que acontece algumas situações nessa história logo no início e ela acaba fugindo pro deserto. A ambientação que a autora te coloca nesse contexto também vai trazer intrigas políticas e questões fantasiosas. Então é um mundo fantástico aqui e eu achei que foi bem trabalhado, apesar de ser um livro fino, pequenininho, enfim, realmente achei que foi super bem trabalhado. E ele é um livro muito tranquilo de ler, a escrita é muito boa, é fluida. E como eu falei, o fato dele ser bem desenvolvido já ajuda demais, né? Então, ele é um livro que ele acaba te divertindo, te entretendo. Isso pra mim foi um ponto muito alto. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, eu acho que é uma nota muito boa. Eu só tirei um pouco as estrelas porque eu achei que, pelo fato dele ser bem fininho, eu não fiquei tão vinculada, sabe? À história no todo e aos personagens. Achei que algumas coisinhas assim, outras coisas pequenas,
foram mal desenvolvidinhas, às vezes era só uma questão de personagem mesmo, algumas intrigas ali, que acabava quebrando um pouco ali essa fluidez de narrativa, sabe, de experiência de leitura pra mim. Tenho vontade de ler as continuações, mas como realmente eu não me senti muito vinculada, vou ser sincera, não é uma prioridade, mas eu super recomendo a leitura. Eu li O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que ele vai trazer a história de um cara, se eu não me engano ele deve ter uns 30 e poucos anos, enfim, e o pai dele faleceu recentemente por questões de violência policial, e você vai acompanhar as memórias do pai dele, só que contadas por ele, sabe, narradas por ele, como se essas histórias fossem vividas pelo filho e não pelo pai. Então você vai começar a acompanhar toda essa dor psíquica que ele tá passando acerca do luto dele por ter perdido o pai dele. E o mais curioso é que você vai revisitar as histórias do pai dele, enfim, desde a época da infância dele. Então ele é um livro muito sensível, muito delicado, que vai trazer muitas questões do racismo mesmo na vida dessas pessoas, de como que é uma problemática social completamente delicada que atinge espaços desde os mais minuciosos, sabe, até os mais extravagantes, que racismo é um tipo de problemática extremamente complexa, extremamente enraizada, enfim. Então você vê qual é o impacto social, psíquico, amoroso, enfim, na vida de uma pessoa preta aqui no Brasil. Então, além dessa crítica social, que vai estar muito presente, muito forte nesse livro, você também vai acompanhar toda essa delicadeza do luto do filho acerca da morte do pai dele. E é uma história extremamente sensível, extremamente delicada. Ela te dilacera por completo. Mesmo que a intenção dela não seja te dilacerar, mesmo que a intenção dela seja denunciar, mas a denúncia ela te dilacera de qualquer forma. Ele é um livro muito forte, mas ele é um livro extremamente necessário. Ele é um livro que vai mudar a sua perspectiva de visão. Você sendo uma pessoa branca, enfim, uma pessoa que não passa por racismo, como isso vai modificar a química do seu cérebro. Essa foi uma das minhas leituras favoritadas do ano, 5 estrelas. A escrita do Jefferson é completamente envolvente, bonita, é gentil, mas ela também é realista, então acaba também sendo dolorosa em muitos momentos, acaba sendo muito forte, mas isso aqui faz parte, e é a vida. Eu li também Demian, do Hermann Hesse, eu nunca vou saber falar o nome dele. É um livro completamente marcado, como vocês podem ver. Esse livro aqui foi uma experiência, tá? Esse aqui não foi só uma leitura, foi uma experiência. E eu basicamente demorei anos pra ler esse livro, no sentido realmente da leitura. Não é que eu demorei pra pegar ele pra ler. Eu realmente demorei anos pra terminar de ler essa finura aqui. Porque ele é aquele tipo de livro que se tornou um livro meio que conforto. Eu começava a ler ele, gostava muito, e aí eu parava e seguia minha vida. E aí depois eu lembrava, pegava ele de novo, lia mais um pouco, e isso foi acontecendo, eu acho que por uns 3 anos. E aí finalmente, ano passado, eu terminei ele. Vai contar a história do Sinclair. Ele é um jovem atormentado pela falta de respostas às suas questões sobre o mundo. E aí ele conhece o Demian, que é o dito cujo aqui do nome do livro, que vai começar a fazer ele pensar de formas muito diferentes sobre a forma como ele vê o mundo. E todos esses tipos de pensamentos são coisas que vão invadir ele profundamente e vai modificar completamente todo o ser dele. Questões que vão impactar ele tanto de forma negativa quanto positiva, enfim. É uma experiência extremamente individual e, inclusive, o autor se inspirou muito na psicologia analítica, que é uma vertente da psicologia, enfim, criada pelo Carl Jung. Esse livro aqui é uma experiência que vai tratar muito sobre a natureza humana, as complexidades, as dualidades. Então, isso aqui é você mergulhar dentro da cabeça de uma pessoa com pensamentos e conflitos extremamente internos e que fazem sentido, mas que também podem não fazer sentido, mas essa que é a dor e a delícia, enfim, de viver no mundo com pessoas, enfim. Então, assim, é uma leitura mais complexa, eu acho que por isso também que demorou muito pra eu ler, porque é muita coisa pra você absorver e com calma também, apesar dele ser bem fininho, mas eu gostei demais, e é isso, 5 estrelas. Outra releitura que eu fiz, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, isso aqui eu li em 2020 pela primeira vez, e basicamente esse livro vai contar a história da Evelyn Hugo, que ela é uma atriz de Hollywood, e ela teve 7 maridos ao longo de toda a vida dela. Agora, nesse presente momento, ela já é mais velha, eu acho que ela já tem uns 70 e poucos anos, enfim. E ela acaba convidando uma jornalista que basicamente é uma pessoa assim muito... Ela não é uma pessoa que tem uma carreira muito brilhante, é uma pessoa que seja muito reconhecida, enfim. Então, sei que a Evelyn Hugo acaba chegando até essa jornalista e convidando ela para ouvir toda a história que a Evelyn Hugo tem a contar acerca da vida dela, desde quando ela começou a entrar no mundo de Hollywood, se tornar atriz, até o momento atual, e o porquê da principal polêmica que envolve a vida dela, que ela teve 7 maridos. E ela quer que essa jornalista escute todas as histórias que ela vai contar, enfim, acerca disso, para poder ela escrever um livro
sobre a história da Evelyn Hugo, tipo uma biografia. Mas aí, minha gente, aqui tem muita coisa que envolve, que vai além de Sete Maridos e que vai surpreender demais. Quem já leu sabe, acho que todo mundo já leu esse livro, inclusive, mas se você não leu, pelo amor de Deus, leia. E essa é uma história que era tão bem construída pela Taylor Jenkins Reid, que quando você termina, você fica tipo, meu Deus, a Evelyn Hugo não é real, como assim? Você quer automaticamente no Google pesquisar o nome dela, mas ela não é real. Mas parece muito porque é extremamente bem ambientado e bem descrito e bem desenvolvido. É uma história impecável e fazer essa releitura foi muito especial pra mim, porque eu consegui reaproveitar muita coisa que eu havia não apenas esquecido, como também não prestado atenção na primeira vez que eu li. Então, é uma história que tem muitas camadas, muitas questões sociais, muitas representatividades também, enfim, de tudo um pouco. E eu amo demais, é um dos meus livros favoritos da vida também, recomendo muito. 5 estrelas, favoritado. Aí eu li essa HQ, A Garota do Mar, de Molly Knox Ostertag. E basicamente é uma historinha meio infanto-juvenil, sáfica, e vai contar a história dessas duas garotinhas. Essa daqui, ela é uma humana e ela acaba se topando em um determinado momento com esse serzinho mágico aqui que está no mar. E elas acabam desenvolvendo uma relaçãozinha. Não dá mais pra falar muito sobre isso, até porque também é uma história infanto-juvenil, então não tem, tipo assim, tanta profundidade, tanto desenvolvimento, plot, uma narrativa gigantesca, sabe? Mas é uma história extremamente fofinha, lindinha, com essa representatividade sáfica. Os desenhos, as ilustrações são muito lindinhas também. É tudo coloridinho, tudo bonitinho. Eu acabei dando 3 estrelas porque eu não tava esperando que fosse ser tão infanto-juvenil assim. Então, realmente acaba sendo uma historinha um pouquinho mais bobinha, sabe? Bobinha entre muitas aspas, tá? Mas eu diria que o público-alvo, assim, são pessoas até, sei lá, os 16 anos. Então, realmente é para um público bem mais jovenzinho. É uma leitura bem mais acessível, com uma escrita bem mais fácil, tranquila. E que envolve o amorzinho entre duas meninas. Aí eu também li Ela e o Gato, que na verdade não é uma HQ, é um mangá, né? Tanto que você não começa a ler por aqui, você começa a ler desse lado pro outro. E Ela e o Seu Gato é uma história do Makoto Shinkai, que é o mesmo autor, diretor, roteirista, enfim, de Your Name, que é o próximo livro que eu vou falar. Pra quem já assistiu Your Name, você provavelmente conhece já o Makoto Shinkai e você já deve imaginar o quão bom pode ser uma obra dele em HQ também, porque o cara, ele é sensacional. A arte é dessa pessoa aqui, Tsubasa Yamaguchi, não sei falar. E ela é uma história que basicamente vai ser narrada pelo gatinho dessa moça. Então não é algo também que seja uma narrativa tão grande, tão gigantesca, enfim. Mas vai trazer um pouco da rotina dessa moça que mora nessa kitnet, nesse apartamentozinho em Tóquio. E ela tem esse gatinho que ela adotou. E aí todo o livro é narrado pelo ponto de vista do gatinho. E se você já assistiu Your Name, você percebe, né, que existe uma pegada muito existencial, delicada e bonita acerca do modo como o Makoto Shinkai vai contar uma história ou representar ela. Então é uma história que acaba sendo muito bonitinha, muito delicada, que você acaba aproveitando os mínimos detalhes dela, mesmo que quase nada esteja acontecendo. É um mangá que você lê bem rapidinho, muito rápido mesmo, e também não tem nada assim de uau acontecendo, uma questão específica, enfim, é realmente mais essa rotina, mas que acaba fisgando assim o seu coração, dando aquele conforto, enfim, então realmente foi uma leitura maravilhosa. Eu tava com muita saudade assim das obras do Makoto Shinkai quando eu fui ler esse livro, esse mangá aqui. Então, quando eu li, eu senti que eu tava revisitando as histórias dele, eu senti esse toque dele, essa sensibilidade que ele tem de contar histórias aqui nessa história. E aí foi muito bom. E eu dei 5 estrelas. E aí, logo em seguida, eu fui ler Your Name. Your Name é um dos meus filmes favoritos da vida. Eu já assisti não sei quantas mil vezes. E aí eu resolvi comprar o livro. E, por incrível que pareça, esse livro, na verdade, ele foi meio que escrito em conjunto com o filme. Então, meio que um complementa o outro. Não é o filme que foi inspirado nesse livro, ou esse livro foi escrito após o filme, sabe? Esse livro, inclusive, foi lançado enquanto o filme estava em processo de lançamento. Então o Makoto Shinkai meio que escreveu ali os dois ao mesmo tempo. E foi uma experiência muito única, porque de fato é um pouco diferente do filme, sim. Existem algumas cenas aqui que não tem no filme. E o mais interessante é que ao você ler esse livro, você tem acesso aos pensamentos dos personagens de uma forma mais íntima que você não tem com o filme. Só que o filme, ele vai te trazer a narrativa de uma forma mais visual também, mais linda de se assistir, de se observar, de se ver, enfim. Então eu realmente digo que os dois são o complemento um do outro. Não tem nem como dizer qual que é o melhor. Foi uma experiência incrível fazer a leitura desse livro, extremamente bem escrito. A história em si, ela é muito poética, ela é muito linda e bonita.
que inclusive vai contar a história dessas duas pessoinhas aqui, onde de repente em um determinado dia eles começam a acordar um no corpo do outro, sendo que eles não se conhecem. E eles começam a viver de vez em quando assim, às vezes umas 2 vezes na semana acaba acontecendo essas trocas de corpo. Aí eles têm que viver a vida um do outro, né, enquanto estão com os corpos trocados. Aí eles começam a perceber que isso de fato não é um sonho, e eles começam a interagir entre si. E acaba gerando um vínculo muito forte entre eles. E a história vai se desenvolvendo até que vai chegar no final, vai ter um plot twist que é avassalador. Eu amo demais as histórias do Makoto e foi realmente uma experiência ler esse livro. E logo em seguida eu já fui também assistir o filme e foi maravilhoso. Então eu recomendo demais você tanto começar com o livro ou começar com o filme. Enfim, tanto faz a ordem, mas se você fizer uma coisa meio próxima, sabe, em conjunto, você vai ver como eles se complementam muito e como essa história, ela é muito linda, sensível, bem desenvolvida, enfim, é realmente maravilhoso. É uma das minhas histórias favoritas da vida e mexe muito internamente aqui em mim, comigo, no meu peito aqui, ó. 5 estrelas, favoritado, é isso. Eu também li A Impostora, Yellow Face, da R.F. Kuang. E esse livro aqui basicamente vai contar a história de uma mulher, que é quem narra esse livro, onde ela é uma mulher branca, enfim, lá nos Estados Unidos, e ela é uma escritora, só que ela é uma escritora meio falida, assim, ela trabalha com outra coisa atualmente, porque o primeiro livro dela foi um fracasso e tudo mais. E ela tem uma amiga, que é uma menina asiática, ela nasceu na China, mas ela vive nos Estados Unidos desde criança e tudo mais. Ela é também uma escritora, elas estudaram juntas na época da universidade, então elas se conhecem e tudo mais. Elas não são exatamente melhores amigas, mas elas têm ali uma certa proximidade, né, ao ponto delas se encontrarem de vez em quando, saírem juntas, trocarem algumas ideias e tudo mais. E aí você já começa o livro sabendo que essa amiga chinesa / americana, ela acaba morrendo. E o detalhe é, ela é uma escritora de muito sucesso. Muito sucesso. E a nossa queridíssima personagem principal, ela inveja muito essa amiga, né, já que ela é uma fracassada. A personagem principal acaba presenciando a morte dela. E nesse momento que ela presencia a morte dela, ela tem a magnífica ideia de roubar o manuscrito que a menina tinha acabado de terminar de escrever do livro que ela ia lançar. Ela rouba esse manuscrito, faz algumas alterações ali e resolve lançar como se fosse escrito por ela mesma. Sendo que é um livro que vai trazer muitas questões envolvendo um contexto chinês muito específico, de uma guerra específica. E aí esse livro acaba sendo um livro muito bom, já que realmente ele foi escrito por uma pessoa, né, uma escritora de verdade, uma escritora muito boa, enfim. Mas a questão principal desse livro é trazer essa crítica social acerca de pessoas brancas se apossando de lugares específicos que não são o lugar de fala delas. E mesmo assim elas acabam se safando por conta disso, sem receber as punições que elas merecem, enfim. Tanto que o final foi assim, eu pensei, é isso. A crítica foi muito bem feita, é isso, tá aqui, ó. É um livro muito bem escrito, assim que eu comecei a ler, eu fui completamente sugada pra essa história. Mas eu dei 3,5 estrelas pra ele, porque quando chegou assim do meio pro final, eu tava sem vontade nenhuma de continuar a leitura, porque a personagem, ela é uma fracassada, ela é muito chata, ela é uma personagem sem sal, ela não tem nada pra agregar, sabe? E ela tava lá só literalmente roubando ali a história da menina que faleceu. Eu acabei dando mais 3,5 estrelas porque eu achei que a crítica em volta dessas questões de como pessoas brancas se safam muito rapidamente, completamente, em contextos que não envolvem ali o espaço social delas, né? Essa crítica foi muito bem construída, muito, muito, muito bem feita. Gente, de verdade, assim, eu sentia nojo, assim, lendo o livro. Eu li, assim, com desgosto. E eu sei que essa é a intenção, porque essa é a crítica. Então isso que é o interessante do livro. Não é que eu tava sentindo desgosto porque é mais escrito, mais desenvolvido, sei lá. É porque realmente essa personagem, ela roubou a história de uma menina e se apossou da narrativa de vida dessa mulher. Ela é uma mulher branca, se apossando da narrativa de vida da outra mulher com contextos asiáticos e tudo mais. Então o racismo, ele é muito bem explorado e desenvolvido nessa crítica, nesse livro. Mas eu acabei dando 3,5 estrelas mais por conta da experiência de ler e ficar o tempo todo enojada e também ficar, tipo assim, sem vontade de querer saber o que acontece no final, sabe? Tipo, eu não quero mais saber. E por último, eu li o livro Jogos Imortais, da Annalise Avery. Não gostei, gente. Eu dei 2,5 estrelas pra ele. Esse livro Jogos Imortais, apesar de o nome realmente parecer com Jogos Vorazes ou Jogos Mortais, eu acho que ele tem algumas referências, sim, de Jogos Vorazes, porque ele vai lembrar um pouco essa pegada, só que dentro de um contexto fantasioso que envolve deuses gregos.
Ele é um livro muito fino, então assim, vou ser sincera, a autora não soube explorar. Sabe que eu falei da Rebelde do Deserto, que também é um livro bem fininho? Eu não consegui me vincular ali tanto assim com os personagens, porque realmente acabou sendo bem rápido, mas era uma história bem desenvolvida, os personagens eram desenvolvidos, a escrita era muito boa, a ambientação ali, daquele mundo fantástico também era muito bem descrita. E aqui não. Toda essa questão fantasiosa, os deuses gregos, o porquê que acontece esse encontro de jovens que vão passar por missões, em que muitos deles podem acabar morrendo, mas apenas um é o vencedor, que vai representar o deus tal e não sei o quê. Poxa, é uma premissa bem legal, na verdade, mas realmente não foi bem desenvolvido. Ele vai contar a história dessa moça aqui principal, onde ela quer entrar nesses jogos para ser escolhida por um dos deuses para representar esses deuses, enfim, para esse deus específico. Só que ela quer muito entrar nesses jogos por uma questão de vingança, porque a irmã mais velha dela participou desses jogos uns anos atrás e acabou morrendo. E ela era a representante dos Zeus. E ela ficou com tanta raiva, esse processo de luto dela foi tão complicado, que ela criou um ranço, um ódio por Zeus, então ela fez isso assim o motivo de existência assim da vida dela. Então ela passou o resto da vida, os anos que se passaram, treinando todos os dias para ela conseguir ser escolhida e no final acaba que ela é escolhida para participar desses jogos aqui. E é isso, gente. Basicamente essa história, só que é em um contexto mal desenvolvido. São muitos personagens que acabam ficando ali muito amontoados, porque nenhum deles são bem desenvolvidos também. Você não vê muita personalidade em cada um deles. São personagens que você pode muito bem confundir um com o outro, não saber diferenciar, enfim. A questão do romance aqui também eu achei bem... Ai, tanto faz. Eu senti muitas cenas, muitos diálogos com muito potencial pra muita coisa legal, assim. Não é uma escrita ruim, sabe? Tem algumas histórias ali muito legais, retratadas acerca da mitologia grega e tudo mais. Só que eu acho que ela não abriu espaço pra conseguir desenvolver um pouco mais. Então, realmente, essa falha foi muito complicada. Então, foi uma leitura que eu acabei não gostando. Achei tudo mal desenvolvido. A narrativa, os jogos, as cenas de ação, as mortes, o romance, os personagens, tudo. Foram todos esses os livros que eu li. E eu gostaria de saber se você que chegou até aqui, se você leu algum desses livros, se você concorda comigo, se você se interessou por algum deles, enfim. E claro, se você puder deixar o like aqui nesse vídeo e se inscrever no canal, iria me ajudar demais. E se te interessar também em me seguir nas outras redes sociais, eu vou deixar tudo aqui para vocês poderem acessar. Muito obrigada por ter ficado até aqui, assistido o vídeo e tchau, tchau, até a próxima.